Louvado seja o Senhor. Contrário aí, Êxodo capítulo 1, versículo 15. Posso ler? Então diz assim, ó. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, o quê? Matai. Mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Porquanto Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Algumas outras traduções dizem, concedeu que tivessem as suas próprias famílias. Bom, a Bíblia fala aqui a respeito dessas parteiras, e justamente por conta da atitude delas, hoje eu quero trazer uma mensagem aqui falando a respeito de parteiros de Deus gerando vida. Esse é o título da mensagem de hoje. Bom, eu acho que já deu para perceber, até pelo título, pelo texto que a gente leu, que eu quero falar, sobre nós sermos essas pessoas, esses parteiros ou estas parteiras de Deus. E hoje eu quero começar de trás para frente. Vamos ver o que aconteceu com essas parteiras. A Bíblia diz que porque elas decidiram, que elas temeram a Deus e decidiram obedecer a Deus, não obedecer o faraó, antes obedecer ao Senhor, teve 3 consequências. Primeiro, a Bíblia diz assim, vamos até voltar aqui no texto para a gente acompanhar junto, versículo 20. Porquanto Deus fez bem às parteiras. Segundo, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Terceiro, e aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Então eu te pergunto, alguém aqui gostaria que Deus fizesse bem a você? Alguém aqui gostaria que o povo de Deus crescesse e se fortalecesse? Alguém aqui gostaria que Deus fizesse casa firme, estabelecesse firme a sua casa, abençoasse a sua família? Então, numa tarde, apesar que agora a tarde deu uma esquentadinha um pouco, mas numa tarde meio fria aí de Curitiba, típica de Curitiba, você está na igreja, que eu acho que não é porque lá você não tinha nada para fazer, amém? Mas sim porque você quer que Deus abençoe o teu lar, não é isso? Então, se nós queremos que Deus nos faça bem, que o povo de Deus cresça, se fortaleça, e que Deus firme a nossa casa, abençoe a nossa família, então acho que é uma boa ideia nós copiarmos aquilo que essas parteiras, ou no mínimo tomarmos como exemplo o que essas parteiras fizeram, para que, a exemplo do que Deus fez a elas, Deus possa fazer também na minha vida e na sua vida. Mas mais do que a gente simplesmente se beneficiar com isso, porque elas foram beneficiadas, mas o povo de Deus também foi beneficiado com isso. E a primeira coisa que eu acredito que a gente deva destacar aqui, e que o próprio texto ele já diz, é que essas mulheres fizeram isso, primeiro, porque elas
temeram a Deus. E porque temeram a Deus, preferiram, e vamos parar para pensar, né, colocar em risco a sua própria vida. Não é verdade? Tanto é que foram chamadas lá diante do faraó para prestar esclarecimento. E se o faraó tivesse dado ordem, manda matar essas duas, pronto, estava morto. Não, deixa eu apelar. Não tem a quem apelar, foi o faraó que mandou. Então, perceba que essas mulheres colocam até a vida delas em risco para obedecer a Deus, mesmo que para isso tivessem que desobedecer a maior autoridade ali dentro da cultura deles, que era o faraó, né? Como, por exemplo, também os apóstolos fizeram, né? Quando diante do sinédrio, a ordem, olha, vocês não podem mais pregar o nome de Jesus. E eles dizem, mas espera lá, convém primeiro obedecer a Deus ou aos homens? Eles dizem, quem nos mandou pregar foi Deus. Então nós vamos obedecer a Ele antes de obedecer aos homens, né? Algo semelhante essas mulheres fizeram. Então eu destaco essa obediência que é fruto do temor. E a gente jamais será bons parteiros de Deus, e eu já vou explicar melhor o que eu entendo por isso, né? Mas nós jamais seremos bons parteiros se nós não temermos a Deus e se nós não obedecermos então a Ele. E se não fizermos isso, obviamente, né, não vamos colher os benefícios que a gente falava deles há pouco. Bom, mas para sermos bons parteiros e boas parteiras de Deus, eu uso essa expressão aqui de Deus, porque aquelas parteiras não foram as parteiras de Faraó, porque se fossem iam levar morte, não é verdade? Mas elas decidem obedecer a Deus e a temer a Deus, e por isso elas levaram vida. Por isso que eu estou chamando de parteiros, né, de Deus. Nós precisamos ser esse tipo de pessoa. Mas para a gente, antes da gente pensar o que é um parteiro de Deus, vamos pensar o que é um parteiro ou uma parteira normal, natural, né? E hoje em dia, com essa questão da medicina, de hospitais, né? Então, pouco se vê a figura da parteira, né? Em lugares mais retirados, sim, né? Mais para o interior, onde não tem hospital, alguma coisa não existe, claro, as parteiras, né? Mas algumas pessoas, talvez essa realidade, né, pelo tempo de vida, e alguns até por serem casos no interior e assim por diante, né, talvez seja mais fácil essa figura da parteira, né? Mas o que a parteira ela fazia? Interessante que até o texto fala sobre isso. Se a gente voltar um pouquinho mais no texto, o próprio faraó, ele diz assim, ó, deixa eu achar o versículo certinho aqui, aqui ó, é o 16, ó, e disse, quando ajudardes no parto as hebreias, então para que serve o parteiro? Para ajudar no parto, né? Agora vamos parar para pensar que essa ajuda, ela muitas vezes é muito mais num campo do incentivo do que qualquer outra coisa. Vai lá, faz força, agora, não, está quase saindo, não é assim? Então, o que a parteira fazia? Eu consigo destacar pelo menos 3 coisas. Primeiro, a parteira, ela orientava, né? Não, agora não é hora de fazer força, ainda não tem a dilatação suficiente e tal, e orientar, não, agora sim, agora você tem que fazer força, vai lá, tá quase saindo, vai um pouquinho, faz força e tal. Além de orientar, né, também a questão de incentivar, né? E essa, eu penso que era uma das principais ali, porque ela que vai dar luz, a parteira que dá luz, não, é a gestante ali, né? Mas ela está ali para ajudar, por causa do conhecimento que ela tem, por causa da experiência então que ela tem, e além de orientar, além de incentivar, quando algo não corria bem, quando algo dava errado, ela sabia então, né, como eu disse, até pela experiência,
Ela sabia o que fazer. Olha, o bebê está ali com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Olha, a mãe está tendo uma hemorragia, não está estancando. Ó, tem que fazer isso. E dentro do conhecimento ali que ela tem, então ela vai tomar as devidas providências para cada situação. Não é assim? Então, a grosso modo, né, talvez eu esteja sendo um pouco simplista, mas pelo menos a grosso modo, está ali para orientar, está ali para incentivar e está ali para ajudar se alguma coisa der errado. Ela sabe o que fazer para, ao menos, tentar resolver aquele problema ali. Então, de tal forma que quando a gente pensa, eu e você como parteiros de Deus, precisa vir à nossa mente. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso orientar, eu preciso incentivar, e se algo dá errado, né, tentar, na medida do possível, contornar a situação ou resolver aquela situação. Só que o parteiro, então, é aquele que ele em si não dá a luz, mas ele ajuda para que alguém dê a luz. Por isso que eu falo de gerar vida, não que ele gere diretamente, mas por ajudar alguém que está gerando vida, ele também está gerando vida. Vocês entendem o que eu estou falando? Né? Assim como a Bíblia está escrevendo aqui, que por causa da atitude daquelas mulheres, o povo crescia e o povo se fortalecia. Né? Por que havia aquele crescimento? Porque elas estavam gerando vida no meio do povo, em vez de gerar morte, como a ordem então de Faraó. Agora, a gente há de concordar que tem muitas pessoas que acabam gerando morte em vez de gerar vida. Para você entender melhor o que eu quero dizer com isso, eu vou usar uma ilustração do Paul Yang-Shu, do pastor Paul Yang-Shu. E ele escreveu num dos seus livros, A Quarta Dimensão, se eu não estou enganado, e é muito interessante isso, essa analogia que ele faz. E ele fala de alguém que recebe uma palavra de Deus, que recebe uma promessa de Deus, como uma mulher que está grávida. Assim como aquela mulher que está grávida, ela recebeu uma semente, o sêmen. Pode ser que mais para frente alguém invente outro jeito. Amém? Mas até agora só tem esse jeito, tá? Então ela recebe a semente, ela recebe o sêmen, então ela engravida, né? O bebê fica lá no seu ventre. Agora ela precisa de todos os cuidados, porque aquela vida ainda é muito frágil. Então ela precisa de todos os cuidados ali, tanto de alimentação quanto de tudo, protegê-lo, para que aquela semente comece a ir crescendo, se fortalecendo, até que ele esteja pronto para dar a luz. Né? E ele usa então essa analogia. Quando eu recebo uma palavra de Deus, nada mais é do que uma semente, que eu preciso, né, colocar ali. A mulher carrega no seu ventre, eu coloco no meu coração. Coloco aquela palavra no meu coração. Agora veja só, né, essa é uma frase conhecida, mas que entre a promessa e o cumprimento dela sempre tem a questão do tempo. Você olha para todos os personagens bíblicos, é assim: Deus faz uma promessa, olha isso que eu quero fazer na tua vida. No outro dia acontecia? Não. Tinha a questão do tempo, de uma preparação. Davi é ungido rei de Israel, no outro dia ele está sentado no trono? Não, levou vários anos de sofrimento, de lágrimas, de perdas, não é assim? De amadurecimento, de perseguição, de preparo, até que ele pudesse viver aquilo que Deus tinha para ele. Então, durante muito tempo, ele gestacionou aquilo que Deus falou. Mas cabia a ele colocar aquilo dentro de si e continuar crendo: eu vou viver isso. É o que Deus tem para mim. Eu não sei como é que vai acontecer, mas eu vou viver essa vez. Então ele faz essa analogia muito interessante, né, a respeito de quando nós abraçamos uma palavra, de quando nós colocamos no nosso coração e precisamos cuidar dela,
para, por exemplo, as aves do céu, como Jesus contou na parábola do semeador, não venham e roubem a semente que foi semeada. O próprio Senhor Jesus chama a palavra lá de semente. Então a gente precisa colocar essa semente dentro de nós, e como a mulher grávida que protege seu filho, proteger aquela palavra, e ela vai crescendo dentro de nós, vai crescendo, e nós vamos alimentando ela, crendo, confessando ela, até que chegue um momento que dê a luz, que aquilo se cumpra na nossa vida. Amém. Mas assim como uma mulher pode acabar abortando aquela criança por qualquer motivo, às vezes um motivo natural ali do próprio corpo, às vezes até um acidente, alguma coisa assim, e pode, ou uma doença, alguma coisa do gênero, pode levar aquela mulher a abortar, Da mesma forma, se nós não cuidarmos da nossa semente, daquela palavra, aquilo pode então abortar. E aí é que entra isso que eu quero falar hoje, dos parteiros de Deus. Porque da mesma forma que existem esses parteiros, e aí vamos lembrar o que o parteiro faz? Orienta, incentiva. Se algo der errado, diz, não, pera lá, vamos. Aí vamos supor a mulher que tem um sangramento durante a gravidez. O que o médico faz? Olha, a partir de agora você vai ter que fazer repouso, não é assim? E tal, claro que cada caso é um caso, eu não sou médico, eu estou falando por experiências aí que eu já vi, já ouvi e tal. Você vai fazer repouso, não é assim? Até a hora de você dar luz e tal. Então, quer dizer, teve que intervir ali, teve que fazer alguma coisa para que aquela criança não se perdesse. Então, os parteiros de Deus, é essa a nossa função, se nós quisermos viver isso. Então, a gente vê que alguém... E claro, falando de família, vamos trazer isso para o aspecto principalmente da família, o familiar nosso. Deus está gerando algo naquela pessoa. Cabe a mim e a você, sabe, assumir esse papel. Não, eu vou ser um parteiro de Deus. É isso que eu quero te incentivar. É isso que eu quero te desafiar a ser hoje em nome de Jesus. Não, eu vou ser aquele que vou orientar. Eu vou ser aquele que vou incentivar, eu vou ser aquele que vou fazer de tudo, ajudar para que dê a luz, para que aquilo que está sendo gerado venha nascer, venha produzir, venha se cumprir. Amém, igreja? Então nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, entender isso. Só que da mesma forma que tem os parteiros de Deus que fazem isso, vamos falar a verdade, tem uns coveiros por aí, não tem? Ou ainda uns carrascos, que é aquele que é o executor, aquele que mata. Mas vou chamar de coveiro para você entender, talvez mais fácil, que é aquela pessoa que mata o que está sendo, que enterra o que está sendo gerado. É alguém que chega, às vezes, todo empolgado com uma palavra de Deus no coração. Olha, Deus falou comigo, eu creio que Deus vai fazer isso. E a pessoa diz, quem você? Rapaz, vê se se enxerga, aí vai acontecer contigo. E não tem gente assim? Que acaba, e perceba, meu irmão, facilmente aquela pessoa às vezes recebe uma palavra daquela e desanima. E deixa aquela semente que Deus germinou dentro da pessoa, semeou, deixa aquilo morrer. Você quer ver um exemplo? O missionário sempre conta que ele chegou em casa, depois que Deus fala com ele lá, com o negócio da televisão e tal, e diz, um dia eu vou estar na televisão pregando o evangelho. Ele conta que os familiares olhavam para ele, a mãe dele, outros familiares, diziam assim, meu filho, olha para trás. Perceba que às vezes a intenção é boa. Às vezes a intenção é boa. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser um coveiro, não um parteiro. Aquele que está matando o sonho dos outros, aquele que está matando o que Deus está gerando no coração de alguém. E dizer, olha para trás, tem gente pior do que a gente, e tal, e não sei o quê. O missionário, quando ele sempre dizia assim, não quero olhar para trás, eu quero olhar para frente. Agora, você já imaginou? Vamos falar a verdade, olha quão fácil não seria para
para uma criança ainda ouvir uma palavra dessa e dizer assim: vai ver, Deus não falou comigo nada. Vai ver, é coisa da minha cabeça. Não, vai ver, eu não nasci para isso. Vai ver, sei lá o que mais. E deixasse aquela semente morrer. Mas quem teria sido responsável? Você está entendendo, em nome de Jesus? Que coisa séria. E nós precisamos então, sabe, buscar da parte de Deus. Deus, eu quero ser esse parteiro que vai ajudar, o que vai orientar, o que vai incentivar, o que vai, sabe, se surgir um problema no meio do caminho, porque às vezes a pessoa tem uma promessa de Deus e acaba errando, pecando, e aí diz: eu coloquei tudo a perder porque eu cometi esse pecado. Não, veja só, se arrependa, peça perdão a Deus. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nenhum de nós deveria pecar. Mas diz também: mas se pecarmos, nós precisamos lembrar que é um advogado. Nós precisamos lembrar que se nós nos arrependemos, há perdão para nós, porque a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém, gente? E às vezes algo sai errado no meio do caminho, a pessoa tomou uma decisão errada, a pessoa foi, e ali cabe a nós como parteiro dizer: olha, é assim, é desse jeito. Ou às vezes até quando percebemos que aquilo que está sendo gerado no coração de alguém não vem de Deus. E às vezes isso acontece? Sim. E cabe até a nós a dizer, sabe, chegar no mínimo e dizer assim: olha, vem cá, eu estou vendo que você está empolgada e tal, com essa situação, com essa decisão que você está tomando, mas você já orou a Deus? Você tem certeza que você é de Deus? Não, Deus, eu já orei. Mas pera lá, mas você orou para que Deus abençoe a decisão que você tomou? Ou você orou para saber se é de Deus ou não? Ora para saber se isso é de Deus. Não, porque eu sinceramente não estou tendo paz no meu coração com relação a isso aí. Então fala com Deus. E às vezes naquilo ali a pessoa, entende? Vai até orar e vai dizer: não é o que Deus tem para mim. Então, cabe a nós sermos assim. Eu contava aqui no culto da manhã que eu vi uma cena essa semana assim, que me chamou a atenção. Né? Eu estava numa loja, eu, na verdade, não lembro de que era, eu lembro que já estava assim, perto do caixa ali. Né? E aí havia uma menininha. Eu até olhei, reparei nela, assim, bem pequenininha, acho que uns 3, 4 anos talvez. E aí ela estava com o celular da mãe dela, né? E ela estava com o celular da mãe dela, lambendo a tela assim do celular, né? E aí eu até vi e tal, obviamente não fiz nada, né? Mas daqui a pouco a mãe dela olhou e viu ela lambendo a tela, pegou, tirou o celular da mãe dela: mas fulano, você é uma porca mesmo, sua porcalhona, fica aí lambendo o celular, sua porca. Lembrei onde eu estava, acabei de lembrar agora. Num postinho de saúde, não era no caixa, era na recepção. Eu lembro que eu estava assim num guichê e a pessoa estava no outro, não era caixa, era na recepção do postinho. Então, um ambiente, né, não chega a ser hospitalar, mas onde vai muita pessoa doente e tal. Então, assim, eu lembro que aquilo me chamou a atenção dela lambendo, porque eu pensei: poxa, nesse ambiente ela lambendo, né? Mas assim, a questão é que a mãe dela umas 4 vezes: sua porca, mas você é uma porcalhona mesmo e tal. Falou umas 4 vezes, né, isso. E aquilo, né, me chamou a atenção. Confesso que eu fiquei um pouquinho de dó assim até da menina, né? E assim, eu não sei qual é o caso, tá, gente? É puramente especulação ou dedução. Mas não sei se você sabe disso, mas isso é uma atitude até de uma certa forma comum em criança que está com vermes. Não sei se você já viu isso, mas criança está com verme, faz muito isso de lamber as coisas e tal, né? Porque os vermes ali faz a criança ficar com desejo, a criança não sabe muito lidar com aquela situação, às vezes acontece. Não sei se era o caso ou não, né? Não sei. Mas entenda só, vamos supor que fosse a situação. Então não é que a criança é porca, não, há um problema de ordem natural que está gerando uma atitude, você está entendendo? Tá?
Mas ainda que não seja isso, ainda que não seja, né? Eu penso que a gente tem dois caminhos, e claro, é um comportamento que precisa ser corrigido, obviamente sim, esse comportamento precisa ser corrigido, porém existem maneiras de você fazer isso. Porque aquela mãe chamando a sua filha de 3, 4 anos de porca, e a gente como cristão, meu irmão, você sabe o poder das palavras, principalmente as palavras dos pais com relação aos filhos. Os pais exercem uma posição de autoridade sobre a vida dos filhos. Então, quando os pais começam a lançar palavras como essa, de maldição, não dá para chamar isso de outra coisa, né? Você é uma porca, você é uma porcalhona e tal, mas é uma porcalhona mesmo, né? Então, entenda, são palavras de maldição que se não for uma graça de Deus, um agir de Deus, vai acabar impactando na vida daquela criança. Mas a atitude daquela mãe, veja só, ela não quer que aquilo se repita, não é isso? Então a intenção dela é assim, eu vou chamar ela de porca, de porcalhona, para ela ficar com vergonha e dizer, eu não vou mais lamber. Só que há um risco muito grande daquela criança, de tanto ouvir que ela é porca, começar a se assumir dessa forma. Ah, eu lambo mesmo porque eu sou porca mesmo. Como minha mãe diz, eu sou uma porcalhona. Isso não é muito comum de acontecer? Então, veja só, por favor, não me entenda errado. Quantas vezes a gente também comete esse mesmo erro? Quantas vezes a gente, numa boa intenção de querer corrigir os nossos filhos, às vezes acaba falando coisas, às vezes acaba lançando palavras de maldição contra a vida deles. E às vezes a intenção é boa. Mas você é um desobediente. Você é um cabeça dura, você não sei o quê, você nunca me escuta. E às vezes a nossa intenção é até boa, não é verdade? Mas às vezes estamos agindo de forma completamente contrária ao que a palavra de Deus diz. Vamos usar o exemplo dessa mãe, né? Então, olha só, qual é a abordagem que ela podia fazer? Ela partiu do princípio assim, lamber alguma coisa que não seja comida, né, é porquice, principalmente no ambiente daquele, principalmente um celular que todo mundo põe a mão e etc, né? Então essa atitude é porquice. Então se você faz isso, você é uma porca. Não foi isso? Né? Só que se a abordagem dela tivesse sido diferente, olha, essa atitude aí que você está fazendo, isso é porquice. Mas minha filha, você não é uma porca. Se você não é uma porca, você não pode fazer atitudes que são porquice. Porque se você tomar uma atitude que é porquice, então você vai estar sendo uma porca. Mas você não é. Então não faça mais isso. Você perceba que a abordagem é completamente diferente. Os dois querem chegar no mesmo resultado. Não lamba mais o celular. Não é verdade? Mas o que cada caminho vai levar, a consequência é bem diferente. Numa, eu estou afirmando, você é uma porca, você é uma porcalhona, como aquela mãe falou. Por outro lado, eu estou dizendo, não, você não é isso. Se você não é isso, não faça isso. Poderia, quem sabe, até incentivar. Poxa vida, você é uma princesa, como é que você está fazendo um negócio desse? Isso não é um comportamento de princesa, não faça mais isso. Amém? Então perceba o resultado que cada um vai trazer. E é isso que nós vamos entender, que um pode estar sendo um parteiro de Deus, outro pode estar sendo um coveiro do diabo. Verdade, não é? Então nós precisamos entender que as nossas palavras têm poder, que as nossas palavras têm essa questão de trazer vida, de trazer morte. Então nós vamos colocar no nosso coração, não, eu quero ser um parteiro de Deus.
eu quero incentivar, eu quero abençoar, eu quero ajudar, eu quero orientar, para que a minha família possa gerar o que está sendo produzido. Um exemplo que de vez em quando eu dou, né? Até no culto da manhã uma irmã contou testemunho nesse sentido, né? Mas às vezes a mulher está ali buscando, um exemplo, a mulher está buscando pelo marido, Deus transforma meu marido, ele é um homem muito grosso, ele é um homem muito rude, tem um coração ruim, Deus transforma ele, que ele seja um homem mais carinhoso, que ele seja um homem mais da família, que ele seja um homem mais assim, mais assado. Deus alcança a vida dele. E essa mulher está orando, buscando. Um belo dia, o marido começa a tratar ela bem diferente do normal, de uma maneira doce, de uma maneira agradável. E aí às vezes a mulher bota a mão nas cadeiras e diz: que você está querendo? Não é assim? Aí diz para ele: você não é assim, você nunca me tratou desse jeito, você sempre é bruto, é estúpido comigo, agora está vindo falando manso, querendo me agradar, papapá, fala o que você quer. Pronto, o que fez? Matou o que Deus estava gerando. Entende? E às vezes estava havendo todo um trabalhar de Deus no coração da pessoa, quem sabe já há muito tempo. Olha, você precisa mudar, você precisa tratar a tua esposa diferente, sabe, todo um agir de Deus. E no momento que a pessoa diz assim: não, então eu vou tentar, aí aparece alguém para matar, para dizer assim: você não é assim, você é um homem grosso. E aí ele diz: verdade, eu sempre fui grosso, vou continuar sendo. Aí pronto, matou. Olha como às vezes a gente não percebe, meu irmão, né? Como a gente pode, sabe, tá matando alguém. E aí vamos lá, essa história aqui, ela gira em torno ali do nascimento de Moisés, não é isso? Na verdade está contando essa história para dizer assim: olha, Moisés só nasceu porque essas mulheres temeram a Deus. E Moisés veio a ser o libertador de todo Israel. Mas se aquelas mulheres tivessem matado Moisés, você está entendendo? Meu irmão, será que nós não estamos matando alguns Moiséses por aí? Moiséses ficou estranho, né? Porque Moisés já é no plural, né? Já termina com S, pelo menos. Mas será que a gente está matando Moisés por aí? Eu não sei se é verídico ou não, mas conta a história que numa das campanhas de Billy Graham, que havia ali centenas de milhares de pessoas, alguém no meio daquela multidão toda comentou assim, né? Ficou olhando ele pregar e tal, e pessoas aceitando Jesus, e pessoas sendo impactadas pelo ministério dele. Comentou com alguém do lado, um desconhecido que estava do lado, comentou assim: rapaz, você já pensou o tamanho do galardão desse homem aí que ele vai ganhar? E o do lado perguntou assim: e você já pensou o tamanho do galardão de quem ganhou ele para Jesus? Amém, igreja? E talvez aquela pessoa que ganhou ele para Jesus, talvez não tenha a desenvoltura, o carisma, o chamado que ele tinha. Mas aquela pessoa que talvez ganhou um só na vida dela, não sei, estou especulando, amém? Mas talvez aquela pessoa ali foi responsável pela salvação de muitas milhares de pessoas. Amém? Então perceba como uma atitude nossa pode matar muita coisa. Assim como uma atitude nossa, se a gente decidir ser esses parteiros de Deus, com temor a Deus, com obediência a Deus, a gente pode levar e gerar muita vida. Para a gente acabar, dentro desse aspecto ainda das palavras, como as palavras podem ajudar, como as palavras podem matar, Efésios capítulo 4, por favor.
Eu sempre cito esse versículo, mas eu gostaria de ler ele com vocês. Efésios 4, 29. Meu irmão, a parteira, quando está lá ajudando um parto, boa parte do serviço dela são palavras. Vai, faz força, agora, e tal, não é assim? Meu irmão, assim como as nossas palavras podem fazer muito diferença na vida de alguém. Bom, diz assim, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que tudo que vai sair da nossa boca precisa passar por pelo menos 3 filtros. O primeiro deles é: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra aqui que foi traduzida como torpe do grego, em algumas outras passagens bíblicas, é traduzida até como um palavrão, aquilo que a gente chama hoje de um palavrão, um xingamento, ou uma palavra imoral, alguma coisa assim. Só que essa palavra não é só isso. A gente não pode reduzir ela só a isso, Mas o termo no grego dá o sentido de algo estragado, algo podre. Então veja só, alguém que chega e diz assim: poxa vida, Deus falou comigo, eu estou com um sonho aí, eu estou com um plano, olha, eu creio que Deus vai fazer tal e tal coisa na minha vida. E eu olho para essa pessoa e digo: sério, fulano? Você acha mesmo que Deus vai fazer na tua vida? Rapaz, você não se enxerga? Ah, rapaz, mas nunca que Deus vai fazer um negócio desse na sua vida. Eu falei algum palavrão? Não. Mas a minha palavra estava estragada, gente. Estava podre. Você está entendendo? Isso que é torpe. A gente tem que tomar cuidado para não reduzir só a palavrão. Não, pastor, eu não falo palavrão. Mas às vezes vivo falando palavra estragada para os outros. Você está entendendo? E aí, para ficar mais claro ainda do que a Bíblia está dizendo, ela continua dizendo: mas só que for boa para edificação. Então o primeiro filtro é que não saia nenhuma palavra estragada da minha boca, nenhuma palavra podre. Se for sair alguma coisa nesse sentido, tem que me calar, não posso falar. O segundo filtro, que seja uma palavra que vai produzir edificação. Antes de eu falar, eu preciso pensar assim: o que é que isso que eu estou prestes a falar vai gerar no coração daquela pessoa? Vai produzir edificação ou vai produzir destruição? Amém? Vai produzir destruição, então eu fico quieto, não falo. Não, vai produzir edificação. E vamos falar a verdade, às vezes uma palavra dura produz edificação, não é verdade? Às vezes, para produzir edificação, você precisa ser duro. Não estou dizendo que a gente tem que ser só mole na nossa maneira de falar, não. Mas a intenção precisa ser sempre essa: promover a edificação. E aí vamos lembrar. Lembra lá do exemplo que eu dava daquela mãe? Tanto uma atitude que a mãe decidiu, como a atitude que eu sugeri aqui, as duas almejam a mesma coisa: que aquele comportamento não se repita. A diferença é que a escolha da mãe não está produzindo edificação. Está produzindo destruição. Está produzindo que aquela criança comece a se enxergar como uma porcona. Amém? Enquanto que o outro caminho produz a edificação, porque vai levar aquela criança a se enxergar: eu não sou um porco, então eu não posso agir de forma parecida com isso. Está entendendo a diferença? Então não é só eu corrigir um comportamento errado, mas é eu provocar a edificação. E aí a última peneira é: para que dê graça aos que a ouvem. Então a última peneira é isso que eu estou falando. Além de produzir edificação, vai produzir graça, favor de Deus,
favor imerecido, vai produzir graça. Opa, então eu posso falar à vontade. Não. Já reprovou no primeiro filtro, ou reprovou no segundo, ou ainda no terceiro, então o que a Bíblia está dizendo? Não saia da sua boca. Melhor ficar quieto, melhor não falar nada. Amém. Então que eu e você possamos decidir, orar a Deus, é o que a gente vai fazer nesse momento. Senhor, me ajuda, eu quero ser um parteiro de Deus, eu quero levar vida, eu quero ajudar a gerar no coração das pessoas aquilo que o Senhor está gerando, está produzindo. Eu quero de alguma maneira ajudar que isso venha à luz, que isso venha a nascer, que isso venha a produzir, em nome de Jesus. Amém? Alguém topa fazer essa oração comigo, pedindo que Deus ajude a ser um parteiro de Deus, ou uma parteira de Deus? Quem topa aí, levanta a mão. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus então? Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos fazer essa oração junto comigo, em nome de Jesus. Convido você a fechar os olhos e a nós clamarmos a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, em Tua presença, nós nos colocamos nessa hora e, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Pai, que veio para nos ensinar, para nos orientar, Pai, ou para nos chamar a atenção para essa verdade, que o Senhor quer que cada um de nós seja um parteiro de Deus, Pai. Venha gerar vida e não morte, venha ser aquele que dá orientação, que incentiva, Pai, que até mesmo ajuda se surge algum problema no meio do caminho, mas que vai levar vida, que vai levar o povo de Deus a crescer, a se fortalecer, Pai. E assim o Senhor fará bem a nós, a nossa casa, a nossa família. E por isso oramos nesta hora. Deus nos ajuda, em nome de Jesus Cristo. Pai, aprendemos que para isso, meu Deus, nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos, ó Pai, te obedecer. E por isso oramos nesta hora, em nome de Jesus Cristo, pedindo a tua ajuda, a tua graça, Senhor. Vem sobre a nossa vida.